Meu nome é Carlos, tenho 42 anos e até janeiro de 2019 eu era o cara que tinha tudo. Morava numa cobertura no Itaim Bibi, dirigia um Porsche Cayenne preto e minha conta bancária tinha mais zeros do que eu conseguia gastar. Eu era dono de uma empresa de importação de eletrônicos que faturava milhões por ano e fazia questão de deixar todo mundo saber disso. Minha vida era exatamente como eu sempre planejei, sem depender de nada nem de ninguém. Naquele dia, 15 de janeiro, lembro que fechei um contrato de 3 milhões de reais com uma rede varejista gigante. Em reunião foi no escritório do cliente, um prédio espelhado na região da Berrine, e quando assinei o contrato, olhei para o diretor e disse bem claro: "Você está vendo isso aqui? Isso é sucesso de verdade. Trabalho duro, inteligência, estratégia. Nada de ficar esperando o milagre cair do céu." O cara era católico, deu para perceber pelo crucifixo no pescoço dele, e ficou meio sem graça com meu comentário, mas não falou nada. Eu não me importava, aliás, eu adorava causar esse tipo de desconforto. Saí de lá me sentindo o dono do mundo e fui direto para o meu Porsche na garagem. Liguei o carro e o rádio começou a tocar uma música gospel, provavelmente de alguma rádio que tinha sintonizado sem querer. Desliguei na mesma hora, irritado. Que lixo, pensei alto. Eu odiava qualquer coisa relacionada à religião. Aquilo me dava uma raiva que eu nem sabia explicar direito na época. Dirigi até meu escritório na Paulista, perto do MASP, num prédio comercial de vidro, onde eu ocupava o 14º andar inteiro. Enquanto subia no elevador, eu já estava pensando na viagem de fim de semana para Miami. Tinha acabado de comprar um apartamento na praia por 2 milhões de dólares, à vista, sem financiamento, sem nada. Eu queria ver aquele imóvel, curtir um pouco, postar umas fotos no Instagram para a galera ver como eu estava vivendo bem. Minha bio nas redes sociais deixava claro o que eu pensava. Ateu, realista e milionário nessa ordem. Eu recebia mensagens de gente revoltada quase todo dia, mas isso só me divertia mais. Minha mãe tinha sido evangélica a vida inteira, frequentava culto todo domingo, orava por mim constantemente. Ela morreu de câncer quando eu tinha 25 anos, e aquilo acabou com qualquer resquício de fé que eu pudesse ter. Ela orou tanto, jejuou, pediu para Deus curar ela, e mesmo assim morreu sofrendo numa cama de hospital. Cadê o Deus dela? Quando ela mais precisou? Desde então, eu decidi que religião era papo furado, coisa para gente fraca que precisa de consolo. Eu não precisava de consolo porque eu não era fraco. Cheguei no escritório e minha secretária, a Patrícia, veio com a agenda do dia. Eu tinha mais 3 reuniões importantes, um almoço com investidores, e à noite tinha jantar marcado com uma modelo que eu tinha conhecido numa festa. Minha vida era assim, sempre cheia, sempre intensa, sempre do jeito que eu queria. Eu era divorciado há uns 5 anos, não tinha filhos, e isso era perfeito para mim, porque eu não precisava dar satisfação para ninguém. Liberdade total, dinheiro no bolso, respeito no mercado. Sentei na minha cadeira de couro italiana, olhei pela janela envidraçada à vista da Avenida Paulista lá embaixo, cheia de gente correndo para lá e para cá. Eu estava acima de tudo aquilo, literalmente e figurativamente. Peguei meu celular e vi que tinha umas mensagens de gente me parabenizando pelo contrato, outros pedindo favores, outros querendo marcar reunião. Eu escolhia quem merecia minha atenção e quem não merecia, simples assim. O poder era meu e eu adorava isso. Naquela tarde, antes de sair para a próxima reunião, postei uma foto no Instagram do contrato assinado com a legenda: mais 3 milhões no bolso. Trabalho, não milagre. As curtidas começaram a subir na hora, comentários de pessoas elogiando, outros criticando, mas para mim tanto fazia. Eu estava no topo e nada nem ninguém ia me tirar de lá. Eu construí tudo sozinho, com meu esforço, minha inteligência, minha ambição. Deus, nunca precisei.
Desci para o estacionamento umas 6 horas da tarde, depois de um dia produtivo. Quando passei pela portaria do prédio, o Milton estava lá como sempre, um porteiro velho, uns 50 e tantos anos, que trabalhava ali havia anos. Ele sempre me cumprimentava com aquele sorriso meio bobo. Boa tarde, Dr. Carlos. Deus abençoe o senhor. Eu revirava os olhos toda vez. Deus abençoe? Eu me abençoo sozinho com meu trabalho, velho. Mas naquele dia eu só ignorei e passei direto. Entrei no Porsche e acelerei para sair dali. Eu tinha jantar marcado às 8 horas num restaurante japonês caríssimo nos Jardins. E antes disso, ainda precisava passar em casa para trocar de roupa. A vida estava boa, estava perfeita, na verdade. Eu tinha dinheiro, status, respeito, liberdade, não precisava de nada nem de ninguém, muito menos de algum Deus imaginário. Eu era meu próprio Deus, comandava minha própria vida e estava dando muito certo assim. Enquanto dirigia pela Paulista, o trânsito estava pesado como sempre, mas eu não ligava. Tinha som de qualidade no carro, ar-condicionado gelado e a sensação de que o mundo era meu. Olhei para o relógio de pulso, um Rolex de 80 mil reais que eu tinha comprado no mês anterior só porque quis. Eu podia ter o que quisesse, quando quisesse, e isso me dava uma satisfação que nada mais dava. Sucesso era isso, era poder, era autonomia total. Mas naquela noite, sem eu saber ainda, alguma coisa ia começar a mudar. Alguma coisa que eu tinha feito naquele dia, ou talvez nos últimos anos, tinha chamado uma atenção que eu não queria. Uma atenção que eu nem acreditava que existia. Mas isso eu só ia descobrir depois, quando já fosse tarde demais para voltar atrás. Por enquanto, eu era só um homem rico, arrogante e ateu, dirigindo seu carro de luxo pelas ruas de São Paulo, achando que controlava absolutamente tudo. O Milton era um problema diário na minha vida, mas eu transformava isso em diversão. Todo santo dia, ele me cumprimentava com aquele papo de Deus abençoe, e todo santo dia eu devolvia com alguma coisa que deixava ele sem graça. Para mim, aquilo era engraçado. Era uma forma de mostrar como eu pensava diferente daquela gente limitada que acreditava em conto de fadas. Ele era porteiro, ganhava um salário mínimo e pouco, R$ 1.200 por mês, se muito, e ainda tinha coragem de falar de bênção divina. Descobri pelos outros funcionários do prédio que o Milton era viúvo e criava a neta sozinho, uma menina de uns 12 anos chamada Júlia. Os pais da menina tinham morrido num acidente de carro anos atrás, e ele tinha assumido a criação. O velho trabalhava em 2 empregos, porteiro de dia e vigia de noite em outro lugar, tudo para sustentar a neta. Quando eu soube disso, minhas provocações pioraram. Cadê seu Deus para te dar uma vida melhor, Milton? Sua neta vai crescer pobre igual você por causa dessa fé de fracassado. Ele sempre carregava uma Bíblia pequenininha no bolso do uniforme. Dava para ver o volume. Era evangélico daqueles fervorosos, do tipo que ora por todo mundo, que fala de Jesus o tempo todo. A Sandra, a recepcionista, me contou que ele orava pelos moradores e empresários do prédio, que tinha uma lista de nomes num caderninho. Quando ela me falou isso, eu ri tanto que quase cuspi o café. O cara ora por mim? Que perda de tempo. Se oração funcionasse, ele não estaria naquela portaria. Um dia, no começo de fevereiro, cheguei ao prédio com uma loira no braço, toda produzida, vestido curto, salto alto. Era uma dessas que saía comigo porque eu tinha dinheiro, e eu sabia disso, mas não ligava. O Milton nos cumprimentou na entrada. Bom dia, que Deus abençoe o casal. Eu parei, olhei para ele e decidi humilhar o velho na frente dela. Milton, deixa eu te explicar uma coisa. Essa mulher aqui tá comigo por causa desse Rolex no meu pulso, tá vendo? 80 mil reais. Seu Deus não paga nem a prestação do meu carro. A mulher riu junto comigo, meio constrangida, mas riu. O Milton abaixou a cabeça. Vi que ficou vermelho de vergonha, mas não respondeu nada. Só murmurou Deus te abençoe mesmo assim, Dr. Carlos. Aquilo me irritou mais ainda porque eu queria que ele revidasse, que discutisse, mas ele só ficava ali manso, aceitando tudo.
Gente assim me dava raiva, gente que não reage, que aceita ser pisoteada em nome de uma fé ridícula. Eu entrei no elevador rindo, me sentindo poderoso. As provocações viraram rotina. Toda vez que eu passava pela portaria, eu soltava alguma coisa. Orando de novo, Milton. Pede pro seu Deus me derrubar então. Vamos ver se funciona. Ou então, sua neta já perguntou por que vocês são pobres, mesmo servindo a um Deus tão poderoso. A Sandra sempre ficava constrangida, desviava o olhar, mas nunca falava nada. Ninguém tinha coragem de me confrontar porque eu era dono de uma empresa importante no prédio. Tinha influência, conhecia gente poderosa. Um dia eu vi o Milton saindo do prédio no fim do expediente dele, todo suado, uniforme amassado, mochila velha nas costas. Ele ia direto para o outro emprego, mal tinha tempo de ir em casa ver a neta. Pensei comigo, esse é o resultado de uma vida dedicada a Deus. Pobreza, cansaço, exploração. Enquanto isso, eu estava indo para o meu Porsche estacionar na vaga reservada, ia para casa tomar um banho e sair para jantar num restaurante de R$ 500 o prato. A diferença entre nós dois era gritante. Em meados de fevereiro, descobri mais detalhes sobre a vida dele. A neta estudava em escola pública. Ele não tinha dinheiro para pagar escola particular. A menina sonhava em fazer faculdade de veterinária, mas todo mundo sabia que ela provavelmente não ia conseguir, porque não tinha condição. O Milton economizava cada centavo. Não comprava nada para ele, tudo era para a neta. E mesmo assim ele sorria, cumprimentava todo mundo, falava de Deus. Aquilo me dava uma revolta estranha que eu não entendia. Uma tarde, na frente de uns 4 empresários que estavam no saguão esperando reunião, eu soltei alto. Milton, me explica uma coisa. Você ora, jejua, vai para a igreja e continua pobre. Eu não oro, não jejuo, não vou em igreja nenhuma e sou milionário. Quem está fazendo a escolha certa aqui? Os caras riram baixinho, alguns ficaram sem graça. O Milton só olhou para mim com aqueles olhos cansados e disse: Senhor Carlos, o dinheiro passa, mas a alma é eterna. O senhor devia pensar nisso. Aquela resposta me irritou profundamente. Quem ele pensava que era para me dar conselho? Um porteiro miserável querendo me ensinar sobre vida? Eu virei as costas e fui embora, mas a frase ficou martelando na minha cabeça o resto do dia. A alma é eterna. Que papo mais ridículo, pensei. Não existe alma, não existe eternidade, não existe nada depois da morte. A gente vive, morre e acabou. Por isso eu aproveitava cada segundo da minha vida, gastava meu dinheiro, curtia meu sucesso. Mas as provocações continuaram e eu percebia que estava ficando mais cruel com o tempo. Não sei porquê, mas algo em mim queria quebrar aquele homem, queria fazer ele admitir que Deus não existia, que ele estava desperdiçando a vida dele. Talvez fosse por causa da minha mãe, talvez eu quisesse provar que ela tinha sido idiota em acreditar até o fim. Talvez eu só fosse mesmo uma pessoa ruim, sei lá, mas eu não parava. A Sandra me falou um dia, com cuidado, que eu estava exagerando. Dr. Carlos, o Milton é gente boa, ele não merece isso. Olhei para ela com raiva. Você quer dar palpite na minha vida também, Sandra? Quer acabar igual o Milton, desempregada? Ela ficou em silêncio e nunca mais tocou no assunto. Ninguém me confrontava porque ninguém tinha coragem. Eu era intocável, poderoso, temido. E o Milton continuava ali, orando, sorrindo, aguentando tudo calado. Mas isso estava prestes a mudar de uma forma que eu jamais imaginaria. 15 de fevereiro de 2019, uma sexta-feira que eu nunca vou esquecer. Tinha tido um almoço de negócios no Fazano, um restaurante caro ali perto da Paulista, e bebi mais do que devia. Whisky escocês, do bom, uns 3 copos cheios, e estava me sentindo solto, desinibido, poderoso demais. Voltei para o prédio por volta das 3 horas da tarde, ainda meio tonto, cheirando a bebida cara. Quando entrei no saguão, tinha umas 10 pessoas ali, empresários esperando reunião, secretárias, uns entregadores de aplicativo. Foi quando eu vi o Milton. Ele estava sentado naquele cantinho dele, onde ficava durante a pausa, de olhos fechados, a Bíblia pequenininha nas mãos.
Os lábios dele se mexiam devagar. Dava para ver que ele estava orando baixinho, concentrado naquilo. Algo em mim se acendeu, uma raiva misturada com vontade de humilhar, de provar meu ponto. "Olha só, pessoal!" Gritei alto, e todo mundo parou para olhar. O pedinte aqui conversando com o amigo imaginário dele. Algumas pessoas riram nervosas, outras desviaram o olhar constrangidas. Mas eu não parei. Peguei minha carteira de couro, tirei uma nota de R$100 novinha. Amassei ela na mão fazendo barulho e joguei nos pés do Milton. "Toma", joguei a nota que caiu perto do tênis velho dele. "Já que seu Deus não te dá nada, eu dou. Me agradece, não a ele. Aliás, pega essa nota e compra um brinquedo para sua neta. Mas não conta para ela que foi Deus que deu não, viu? Foi eu." O Milton abriu os olhos bem devagar. Tinha lágrimas ali, dava para ver brilhando, mas o olhar dele era firme, intenso. Ele se levantou com uma dignidade que me incomodou. Deixou a nota no chão sem encostar nela e olhou diretamente nos meus olhos. O saguão inteiro ficou em silêncio até o barulho do elevador pareceu parar. Podia ouvir minha própria respiração, o coração batendo mais rápido por causa do álcool. "Senhor Carlos", a voz dele saiu calma, mas carregada de algo que eu não soube identificar na hora. "O senhor pode ter todo o dinheiro do mundo, todas as coisas que o dinheiro compra. Mas eu acabei de ver algo no senhor, algo que me assustou. Há algo de ruim seguindo o senhor, algo escuro, pesado." Ele fez uma pausa, engoliu seco. "Vai chegar o dia em que o senhor vai precisar de Deus mais do que de dinheiro. E nesse dia eu vou estar orando pelo senhor. Porque o senhor está em perigo espiritual, Dr. Carlos. Senti um arrepio subir pela minha espinha. Foi involuntário, físico, real. Meu corpo inteiro reagiu àquelas palavras de um jeito que minha mente não conseguiu controlar. Por 2, 3 segundos, fiquei sem reação, como se o peso das palavras dele tivesse me paralisado. As pessoas ao redor olhavam em silêncio, esperando minha resposta. Então cuspi no chão, perto dos pés dele, e forcei uma risada que saiu nervosa demais. "Você tá louco, velho. Doido varrido." Virei as costas e fui embora rápido demais, quase tropeçando. Entrei no elevador e apertei o botão do 14º andar com força. Quando as portas se fecharam, apoiei na parede, respirando pesado. Por que diabos aquilo tinha me afetado tanto? Eram só palavras de um porteiro fanático religioso, não significavam nada. Mas minha mão tremia quando apertei o botão. E meu coração batia acelerado demais para ser só por causa do álcool. Cheguei no escritório e fui direto para o banheiro lavar o rosto. Olhei no espelho e minha expressão estava estranha, olhos arregalados, suor na testa. Algo de ruim seguindo o senhor, algo escuro. Que papo mais idiota, pensei, tentando me convencer. Não existe nada me seguindo, porque não existe nada além do que a gente vê. Mas a sensação estranha não passou. Sequei o rosto, arrumei a gravata, tentei recuperar a compostura. Quando saí do banheiro, a Patrícia me olhou preocupada. "O senhor tá bem, Dr. Carlos?" "Tá meio pálido." Mandei ela calar a boca e ir trabalhar, mais grosso do que o normal. Sentei na minha cadeira, liguei o computador, tentei me concentrar nos e-mails, mas aquela frase não saía da minha cabeça. Perigo espiritual. Que coisa mais ridícula. Eu não acreditava em espírito, em alma, em nada disso. Era tudo invenção humana para lidar com o medo da morte. Lá para baixo no saguão, a Sandra tinha recolhido a nota de R$100 do chão depois que eu saí. Descobri isso depois, porque ela foi lá em cima me devolver. "Dr. Carlos, o senhor esqueceu isso lá embaixo." Olhei para a nota amassada na mão dela e senti nojo. "Joga fora ou dá para o Milton, tanto faz." "Não quero mais." Ela saiu sem falar nada, mas pelo jeito que me olhou, deu para perceber que tinha perdido o respeito por mim. Não que eu ligasse, respeito não paga a conta. O resto da tarde foi estranho. Tentei trabalhar, fazer ligações, responder mensagens, mas estava distraído. Algo tinha mudado dentro de mim naquele momento no saguão. Algo pequeno, mas perturbador. Era como se uma sementinha de dúvida tivesse sido plantada, e por mais que eu tentasse ignorar, ela estava lá. Perigo espiritual. Algo escuro seguindo você.
Balancei a cabeça tentando espantar esses pensamentos. Eu estava dando importância demais para um porteiro fanático. Saí do escritório umas 7 horas, passei pela portaria sem olhar para o Milton. Ele estava lá no posto dele, mas não me cumprimentou dessa vez. Entrei no Porsche e acelerei para sair dali rápido. Tinha um jantar marcado, mas cancelei por mensagem, falei que estava passando mal. Fui direto para casa, dirigi pela Paulista olhando as luzes da cidade, mas sem sentir aquela empolgação de sempre. Algo tinha rachado dentro de mim naquele dia. E sem que eu soubesse, era só o começo de uma queda que eu jamais imaginei que fosse possível. Cheguei na cobertura no Itaim por volta das 8 horas da noite. O apartamento era enorme, 200 metros quadrados, piso de mármore, decoração minimalista cara, vista absurda da cidade iluminada. Normalmente, quando eu chegava em casa, me sentia o rei do mundo, mas naquela noite alguma coisa estava diferente. Joguei a chave do carro na mesinha da entrada, tirei o paletó, afrouxei a gravata. Fui direto pro bar e peguei uma garrafa de uísque Johnny Walker Blue Label, o melhor que tinha. Servi um copo cheio, sem gelo, e bebi metade de uma vez. Embebida queimou a garganta, mas não trouxe o conforto que eu esperava. Sentei no sofá de couro italiano, olhando para a janela enorme. A cidade de São Paulo piscando lá embaixo como sempre. Mas não conseguia parar de pensar nas palavras do Milton. Há algo de ruim seguindo o Senhor. Algo escuro. Por que diabos aquilo tinha me incomodado tanto? Eu não acreditava em nada disso. Era tudo superstição. Tentei ver televisão, navegar no celular, responder mensagens, mas nada segurava minha atenção. Aquela sensação estranha que começou no prédio só aumentava. Era como se o apartamento tivesse ficado pesado, o ar mais denso, difícil de respirar. Olhei para o relógio. Eram quase 11 horas da noite. Bebi mais uísque tentando relaxar, mas minha mente não parava. Decidi ir dormir, talvez uma boa noite de sono resolvesse essa neura toda. Deitei na cama king size por volta da meia-noite. O quarto era escuro, só a luz da cidade entrando pela janela, criando sombras nas paredes. Fechei os olhos, tentei dormir, mas não vinha. Ficava virando de um lado para o outro, o travesseiro parecia desconfortável. O colchão, que custou uma fortuna, de repente estava ruim. Aquela angústia no peito só piorava, um peso que eu não sabia explicar. Peguei o celular, vi Instagram, li notícias, qualquer coisa para distrair. 3 horas da manhã. Tinha acabado de olhar no relógio da mesinha de cabeceira quando finalmente consegui cochilar. Mas acordei de repente, o coração disparado, suor frio escorrendo pela testa. A sensação era clara, física, inegável. Tinha alguém no quarto comigo. Não era impressão, não era imaginação. Era uma certeza absoluta que vinha de dentro, daquele lugar que a gente sente as coisas antes de entender. Fiquei completamente imóvel, sem coragem de me mexer. O quarto estava gelado. Aquele tipo de frio que não faz sentido, que não é natural. Olhei para o painel do ar-condicionado na parede, desligado. Como podia estar tão frio se lá fora estava uns 28 graus, pleno verão de São Paulo? Minha respiração saía em baforadas visíveis, como se eu tivesse numa geladeira. Senti os pelos do braço arrepiarem. Um calafrio subiu pela nuca. Alguma coisa estava muito errada ali, então ouvi. Não foi um som externo, não veio dos ouvidos. Foi dentro da minha própria cabeça, como um pensamento que não era meu, uma voz que não tinha voz. Grave, sussurrada, mas clara, como se alguém tivesse falado bem no meu ouvido: você vai perder tudo. 4 palavras simples, que ecoaram dentro do meu crânio e me gelaram mais que o frio do quarto. Meu corpo inteiro travou de medo, o tipo de medo primitivo que paralisa. Acendi a luz do abajur com a mão tremendo tanto que quase derrubei. A luz fraca iluminou o quarto vazio. Levantei rápido, o coração batendo descontrolado, e comecei a verificar tudo. Olhei no closet, no banheiro, embaixo da cama, até abrir a porta da varanda. Nada, absolutamente nada. Estava completamente sozinho no apartamento. O sistema de segurança estava ativado, as portas trancadas, ninguém tinha entrado. Mas eu tinha ouvido aquela voz, tinha sentido aquela presença. Isso é o álcool.
falei em voz alta para mim mesmo, tentando me convencer. Bebi demais hoje, tá me fazendo mal. Mas eu sabia que não era. Já tinha bebido muito mais outras vezes e nunca tinha acontecido nada parecido. Fui até a cozinha, peguei a garrafa de uísque de novo e bebi direto do gargalo. Minha mão tremia segurando a garrafa. Sentei no sofá da sala com todas as luzes acesas e fiquei ali até clarear, sem coragem de voltar para o quarto. Quando o sol nasceu e a cidade começou a acordar lá embaixo, me senti um pouco melhor. A luz do dia sempre deixa tudo menos assustador, né? Tomei um banho gelado, tentando espantar a ressaca e o medo, coloquei uma roupa limpa. Olhei no espelho e tinha olheiras fundas, a pele meio pálida. Quando peguei o celular para ver as horas, tinha uma mensagem do meu gerente comercial que tinha chegado às 6 da manhã. O coração acelerou antes mesmo de ler. Carlos, péssima notícia urgente. Me liga assim que acordar. Era o Rodrigo, sempre profissional, nunca exagerava. Se ele estava dizendo que era urgente, era. Liguei na hora e a voz dele do outro lado confirmou meu pressentimento. O contrato de 3 milhões foi cancelado. O diretor da rede ligou agora de manhã, dizendo que teve um sonho ruim sobre fazer negócio com a gente e desistiu. Senti o chão sumir debaixo dos pés. Um sonho? Que história é essa, Rodrigo? Ele é evangélico, Carlos. Disse que não teve paz no coração para fechar esse contrato. Desliguei o telefone e fiquei parado ali na sala, olhando para a cidade pela janela. 3 milhões de reais perdidos porque um cara teve um sonho. Na mesma noite que eu ouvi aquela voz dizendo, você vai perder tudo. Na mesma noite que senti aquela presença no quarto. Coincidência? Minha mente racional gritava que sim, que tinha que ser. Mas um pedaço pequeno de mim, um pedaço que eu não queria admitir que existia, sussurrava que talvez não fosse. E essa dúvida, essa rachadura na minha certeza absoluta, era mais assustadora que qualquer voz na madrugada. Março chegou e minha vida começou a desmoronar de um jeito que não fazia sentido nenhum. O Fernando, meu sócio há 8 anos, o cara que eu considerava praticamente um irmão de negócios, marcou uma reunião urgente. Achei que ia ser para a gente discutir estratégias para compensar a perda daquele contrato de 3 milhões, talvez fechar novos negócios. Quando cheguei na sala de reuniões no dia 5 de março, tinha 2 advogados desconhecidos sentados ao lado dele. O clima estava pesado, tenso, e eu já senti que vinha bomba. Carlos, eu tô saindo da sociedade, o Fernando soltou direto, sem rodeios. E tô levando 60% dos nossos clientes comigo. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim? A gente tem contrato de sociedade, você não pode fazer isso. Ele sorriu, mas era um sorriso frio, calculista, que eu nunca tinha visto nele antes. Eu montei uma empresa paralela há 6 meses, Carlos. Fui preparando o terreno devagar. Os clientes preferem trabalhar comigo, e eu tenho como provar isso. Ah, e mais uma coisa. Tem dinheiro faltando nas contas, uns 400 mil reais. Mas você não vai conseguir provar que fui eu. Explodi. Levantei da cadeira gritando, chamei ele de tudo quanto é nome, ameacei processar, destruir a vida dele. Os advogados ficaram ali sentados, impassíveis, esperando eu me acalmar. Quando percebi que eles tinham resposta para tudo, que tinham se preparado meses antes, entendi que eu tinha caído numa armadilha perfeita. O Fernando tinha planejado tudo, enquanto eu confiava nele cegamente. Saí daquela reunião destruído, com as mãos tremendo de raiva e incredulidade. Como alguém que eu tratei como irmão podia fazer isso? Contrarei os melhores advogados que eu conhecia, gastei uma fortuna em honorários. Mas os advogados dele eram melhores, mais caros, mais preparados. Cada movimento que eu fazia, eles bloqueavam. Cada prova que eu tentava juntar, eles derrubavam. Em 2 semanas, descobri que o Fernando vinha desviando dinheiro há quase 1 ano, montando a estrutura da traição tijolo por tijolo. Foi cirúrgico, planejado, frio. E o pior, os clientes realmente preferiram ir com ele. Minha reputação no mercado, que eu achava inabalável, não era tão sólida quanto eu pensava. Abril chegou e as coisas pioraram de um jeito assustador. Véspera de Páscoa,
quarta-feira, 19 de abril. 8 horas da manhã e a Receita Federal bateu na porta do escritório. Eram 4 auditores, sérios, com caixas de papelão vazias para levar documentos. Temos uma denúncia detalhada de sonegação fiscal contra sua empresa, Sr. Carlos. Minha boca ficou seca na hora. Sonegação? Eu nunca soneguei nada, sempre paguei meus impostos. Mas eles tinham papelada, datas, valores, contas específicas. Alguém tinha feito uma denúncia minuciosa, profissional, certeira. Passaram o dia inteiro revirando tudo. Computadores, arquivos, notas fiscais, contratos, extratos bancários. A Patrícia estava pálida. Os outros funcionários sussurravam pelos cantos. Quando os auditores foram embora no fim da tarde, levaram 3 caixas cheias de documentos. 2 semanas depois descobri quem tinha feito a denúncia. Fernando. Ele conhecia cada detalhe da empresa, sabia onde procurar, o que dizer. A vingança dele foi completa, metódica, destrutiva. Ele não só saiu da sociedade, ele quis me enterrar. As multas começaram a chegar pelo correio. 400 mil reais, 800 mil. Depois, 1.200.000. Eram valores que eu tinha em caixa, mas que drenariam todo o meu capital de giro. Os fornecedores começaram a cobrar pagamento à vista, desconfiados. 2 funcionários pediram demissão, ratos abandonando o navio. A empresa que faturava milhões por ano começou a afundar como se tivesse um buraco no casco. E a água entrando era mais rápida que minha capacidade de tirar. As noites continuavam horríveis, cada vez piores. Quase toda noite agora eu acordava às 3 horas da manhã, sempre no mesmo horário. Aquela sensação de presença, aquele frio inexplicável, aquele peso no peito. Às vezes eu ouvia sussurros que não conseguia entender as palavras, mas sentia a maldade neles. Comecei a dormir com a televisão ligada, o barulho ajudava um pouco. Mas o medo estava sempre ali, crescendo, se alimentando das minhas perdas durante o dia. Durante o dia eu tentava manter a pose, a arrogância, a confiança, mas estava rachando por dentro. Perdi quase 5 quilos em 1 mês, não conseguia comer direito. Café e uísque viraram minha dieta principal. A Patrícia comentou que eu estava com uma cara péssima, olheiras fundas, pele amarelada. Mandei ela cuidar da vida dela, mais grosso ainda. No fundo, eu sabia que ela estava certa, mas admitir fraqueza não era opção. Eu tinha que dar a volta por cima, tinha que recuperar tudo sozinho. Liguei para alguns contatos, tentei fechar novos negócios, correr atrás de novos clientes. Mas era como se uma nuvem negra tivesse se instalado sobre mim. Reuniões que pareciam certas caíam em cima da hora. Propostas que eu achava que iam fechar eram recusadas sem explicação. Um cliente antigo, que fazia negócio comigo há anos, disse uma coisa estranha numa ligação. Carlos, não sei explicar, mas não estou sentindo paz em continuar nossa parceria. Você mudou alguma coisa? Tá tudo bem com você? Desliguei na cara dele, irritado. Maio chegou e a realidade começou a me bater na cara. A empresa estava morrendo. O faturamento tinha caído 70%. As contas atrasavam. Processos trabalhistas começaram a aparecer. Fornecedores ameaçavam cortar. Eu estava lutando contra uma enchente com um balde furado. E toda noite, àquelas 3 da manhã, eu acordava suando frio, sentindo que tinha algo no quarto comigo, algo que ria da minha desgraça. Mas de dia, eu continuava negando. Continuava dizendo que era só uma fase ruim que ia passar. Porque admitir que algo maior estava acontecendo era admitir que eu não controlava nada. Isso era mais aterrorizante que qualquer presença sombria na madrugada. Maio virou junho e os pesadelos ficaram insuportáveis. Todo santo dia eu acordava encharcado de suor, o coração batendo como se eu tivesse corrido uma maratona. Sempre o mesmo pesadelo, com pequenas variações, mas a essência era a mesma. Eu estava num lugar escuro, sem paredes visíveis, só escuridão infinita para todos os lados. Tinha figuras ao meu redor, sombras que não eram sombras normais. Eram formas, presenças, coisas com volume, mas sem forma definida. E elas riam de mim, apontavam para mim com dedos longos demais. Uma manhã, dia 10 de junho, acordei e fui para o banheiro lavar o rosto.
Quando levantei os braços para pegar a toalha, vi as marcas. Arranhões vermelhos paralelos, fundos, descendo pelos 2 braços. Fiquei olhando aquilo sem entender, o coração acelerando. Eu mesmo tinha feito aquilo dormindo. Minhas próprias unhas cravadas na própria pele com tanta força que tinha sangrado um pouco. Comecei a cortar as unhas no máximo, quase até a carne. Mas mesmo assim, as marcas continuavam aparecendo. A Patrícia percebeu os arranhões quando eu estava com a manga da camisa arregaçada numa reunião. Dr. Carlos, o que aconteceu no seu braço? Abaixei a manga rápido, irritado. Nada, me arranhei sem querer. Mas ela ficou me olhando com aquela expressão de preocupação que me dava raiva. Eu não queria pena de ninguém, não precisava. Depois daquele dia, ela começou a evitar ficar sozinha comigo no escritório, percebi. As pessoas ao meu redor estavam começando a ter medo de mim e eu não entendia por quê. 23 de maio, uma quinta-feira. Vou lembrar dessa data pelo resto da vida. Acordei às 2h47 da manhã. Olhei para o relógio digital na mesinha de cabeceira. Estava deitado de lado, de frente para a janela do quarto. E foi quando eu vi. Não foi sensação dessa vez, não foi imaginação, não foi sono. Foi real, visual, concreto, uma sombra no canto do quarto, perto da janela grande que dava para a cidade. Mas não era a sombra de um objeto, daquelas que a luz da rua cria nas cortinas. Era uma forma presente, sólida de algum jeito. Tinha volume, ocupava espaço tridimensional no quarto. Era mais escura que a escuridão ao redor, se é que isso faz algum sentido. Como um recorte de puro preto num fundo cinza escuro. Fiquei completamente paralisado, sem conseguir mexer um músculo. Mal conseguia respirar. Meu corpo tinha travado num medo tão primitivo que anulou qualquer pensamento racional. E então senti. Não vi um rosto, não tinha olhos nem boca, mas senti um sorriso. Era uma sensação de escárnio, de prazer sádico, de diversão maligna com meu terror. Como se aquela coisa se alimentasse do meu medo, se deliciasse com ele. A presença irradiava maldade pura, algo tão errado, tão antinatural, que cada célula do meu corpo gritava para eu fugir. Mas eu não conseguia me mexer. Ficamos assim por quanto tempo? 5 segundos? 10? Pareceu uma eternidade. Então consegui gritar, um grito rouco que saiu da garganta com dificuldade. Vai embora, pisquei. Quando abri os olhos de novo, não tinha mais nada. Só o quarto vazio, a cortina balançando de leve com o vento do ar-condicionado que eu nem lembrava de ter ligado. Acendi todas as luzes da cobertura, sala, quartos, banheiros, cozinha, varanda, tudo. Não me importei que a conta de luz ia subir R$300 só por isso. O medo era maior que qualquer preocupação financeira. A partir daquele dia, dormi com todas as luzes acesas. Virei motivo de piada para o síndico do prédio, mas não me importei. Pensei seriamente em procurar um psiquiatra. Passei uma tarde inteira pesquisando no Google. Alucinações noturnas causas, ver sombras à noite, o que pode ser, paralisia do sono sintomas, paranoia e insônia tratamento. Li dezenas de artigos médicos, fóruns, relatos. Cheguei a pegar o telefone para marcar consulta 3 vezes, mas sempre desligava antes de discar. Meu orgulho não permitia admitir que eu precisava de ajuda, que talvez eu tivesse algum problema mental. Eu não sou louco, repetia para mim mesmo. Isso é só estresse, mas durante o dia eu estava visivelmente pior. Irritado com qualquer coisa, explodindo por motivos pequenos. Tremia sem controle às vezes, as mãos falhando quando tentava segurar a xícara de café. Derramei café quente na calça uma manhã, a mão tremeu e a xícara caiu. A Patrícia veio limpar e eu gritei com ela. Eu faço isso sozinho, sai daqui! Ela saiu rapidamente e vi lágrimas nos olhos dela. 2 dias depois, ela me entregou uma carta de demissão. Não consigo mais trabalhar aqui, Dr. Carlos. O senhor precisa de ajuda. Fiquei furioso quando li aquilo. Ajuda? Eu não preciso de ajuda de ninguém. Rasguei a carta na frente dela e joguei no lixo. Você é fraca igual todo mundo nessa porcaria de cidade. Ela pegou as coisas dela e saiu chorando. Nunca mais voltou, nem para buscar a rescisão. Mandou o namorado buscar os documentos uma semana depois.
Perdi a melhor secretária que já tive por causa do meu descontrole, mas na hora eu só senti raiva. Como ela ousava me abandonar quando eu mais precisava. As noites de junho foram as piores até ali. Acordava todo dia às 3 da manhã, suando, tremendo, sentindo presenças ao redor da cama. Às vezes ouvia risadas baixas, mas quando ficava atento o som sumia. Outras vezes sentia como se dedos gelados tocassem minha testa, meu pescoço. Pulava da cama, acendia as luzes, mas nunca via nada. Estava dormindo no máximo 3, 4 horas por noite. O cansaço acumulado me deixava confuso durante o dia, tomando decisões ruins, perdendo mais contratos, afundando mais rápido. Um cliente antigo, o Maurício, me encontrou por acaso num restaurante no fim de junho. Carlos, cara, você tá bem? Tá com uma cara péssima, emagreceu demais. Forcei um sorriso. Tô ótimo, só trabalhando muito. Ele ficou me olhando com pena, aquele tipo de olhar que me dava vontade de socar. Olha, se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me liga. A gente é amigo há anos, né? Menti que estava tudo sob controle e saí dali rápido. Não ia admitir para ninguém que minha vida estava desmoronando, que eu estava vendo coisas à noite, que eu tinha medo de dormir no meu próprio apartamento. Julho de 2019. Em apenas 5 meses, tudo que eu construía em anos desmoronou completamente. A velocidade foi assustadora, como se uma força invisível tivesse acelerado minha destruição, empurrando cada peça do dominó mais rápido que eu conseguia segurar. 10 de julho, uma quarta-feira chuvosa, assinei os papéis da falência da empresa no cartório. Minha mão tremia tanto segurando a caneta que quase não conseguia assinar. O advogado, um homem experiente de uns 60 anos, disse algo que ficou martelando na minha cabeça. Carlos, trabalho com falências há 30 anos. Nunca vi uma empresa sólida afundar tão rápido assim. É como se tivesse uma maldição nisso. Olhei para ele com raiva, quase respondi algo grosseiro, mas só assenti em silêncio. Maldição. A palavra ecoou na minha mente o resto do dia. Saí do cartório debaixo de chuva, nem liguei para me molhar. Entrei no Porsche que já não era mais meu, tecnicamente já tinha sido tomado pelo banco, mas ainda estava na minha posse por mais alguns dias. Dirigi até o prédio da Paulista, sabendo que era uma das últimas vezes que eu ia estar ali como dono de alguma coisa. 16 de julho, uma terça-feira às 2 horas da tarde. O funcionário do banco chegou para buscar o Porsche. Era um cara educado, jovem, só fazendo o trabalho dele. Senhor Carlos, as chaves, por favor. Tenho a ordem de reintegração de posse aqui. Entreguei as chaves com as mãos tremendo, sentindo a humilhação queimar por dentro. Tinha umas 20 pessoas entrando e saindo do prédio naquele momento. Todo mundo viu. A Sandra estava na porta da recepção, desviou o olhar quando cruzou com o meu. Até ela tinha pena de mim agora. O Milton não estava naquele dia. Soube depois que ele tinha levado a neta no médico. Parte de mim ficou aliviada por não ter que encarar ele naquele momento. Como eu ia olhar nos olhos do homem que eu humilhei, joguei dinheiro nos pés depois de perder tudo. Ele tinha me avisado. Vai chegar o dia em que o Senhor vai precisar de Deus mais do que de dinheiro. E aquele dia tinha chegado. Mas meu orgulho ainda era grande demais para admitir. 25 de julho, dia da mudança forçada da cobertura. Os oficiais de justiça chegaram às 9 da manhã com uma equipe de mudança. O apartamento ia ser leiloado para pagar credores. Olhei pela última vez aquela vista que eu amava, a cidade de São Paulo se estendendo até onde a vista alcançava, o MASP ao longe, a Paulista pulsando de vida lá embaixo. Tudo que eu tinha conquistado, tudo que provava meu valor, ia ficar para trás. Peguei 2 malas de roupa e uma caixa com documentos. Deixei o resto, sofá de R$40 mil, televisão de 75 polegadas, obras de arte, tudo. O apartamento em Itaquera ficava na zona leste, longe de tudo que eu conhecia. 40 metros quadrados. Um quarto minúsculo onde mal cabia uma cama, uma sala que era mais um corredor, cozinha que 2 pessoas não cabiam juntas. Aluguel de R$800,
que era tudo que eu podia pagar com os 6.000 que sobraram depois de pagar as dívidas mais urgentes. Não tinha móveis. Comprei um colchão de solteiro, usado no OLX por R$ 150. Dormi no chão do quarto naquele primeiro dia, olhando para o teto rachado, ouvindo o barulho dos vizinhos através das paredes finas. A geladeira era velha, amarelada, barulhenta, veio com o apartamento. Comprei pratos e panelas no camelódromo, aqueles de alumínio barato que amassam fácil. Guardei tudo num armário velho que tinha um cheiro de mofo que não saía. Tomei banho num chuveiro que ora saía água fervendo, ora gelada, sem controle. Olhei no espelho embaçado do banheiro minúsculo e não reconheci o homem que olhava de volta. Magro demais, olheiras roxas, barba por fazer, olhos fundos. Onde estava aquele empresário confiante de 6 meses atrás? Os amigos sumiram todos. Cada um deles mandava mensagem no WhatsApp, ficava horas esperando resposta. Visualizado, mas sem resposta. Ou então aquelas desculpas vazias. Oi, Carlos, desculpa, estava corrido demais aqui. A gente se fala qualquer dia. Ligava, ninguém atendia. Deixava recado, ninguém retornava. Descobri que a amizade comprada com dinheiro e status dura exatamente até o dinheiro e o status acabarem. Depois disso, você vira um fantasma, um lembrete incômodo de que a queda pode acontecer com qualquer um. As mulheres, então, nem se fala. Bloquearam meu número, me removeram das redes sociais, sumiram completamente. Vi a Mariana, aquela loira que tinha saído comigo no começo do ano, no shopping Eldorado uma tarde. Ela estava de braço dado com um cara mais velho que eu, cabelo grisalho, relógio caro no pulso. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. Ela desviou o olhar e seguiu andando como se eu fosse invisível. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Não porque eu gostasse dela, mas porque confirmou que eu nunca tinha sido nada para ninguém além da minha carteira. Comia miojo quase todo dia. R$ 1,50 o pacote no mercado mais barato que achei. Às vezes conseguia comprar pão com mortadela quando tinha uns reais a mais. Eu que jantava em restaurantes de R$ 500 por pessoa, que pedia vinho de R$ 1.000 por garrafa sem pensar, agora calculava cada centavo no atacadão. Esse frango tá R$ 18 o quilo, é muito caro. Vou levar salsicha mesmo, R$ 3,90 o pacote. A humilhação era física, doía no corpo. À noite, sozinho naquele apartamento pequeno e claustrofóbico, o terror ficava pior. Sem a segurança da portaria 24 horas, sem as luzes da cidade, sem o conforto da cobertura, eu me sentia completamente exposto. As sombras apareciam quase toda noite agora. Às vezes via vultos passando pelo canto do olho, mas quando virava a cabeça não tinha nada. Ouvia sussurros que não conseguia entender as palavras, mas sentia a maldade neles, a intenção de me deixar louco. Acordava às 3 da manhã religiosamente, sempre no mesmo horário, suando frio. Sabia que aquilo não era normal. Não era psicológico, não era estresse, não era depressão. Era algo real, espiritual, assustador. Algo que tinha começado naquela noite de fevereiro, quando ouvi pela primeira vez: você vai perder tudo. E eu tinha perdido mesmo, tudo. Dinheiro, empresa, apartamento, carro, amigos, mulheres, respeito, dignidade. Sobrou só eu, um colchão no chão e um medo que não me deixava dormir. Mas ainda assim, teimoso e orgulhoso até o fim, eu repetia toda noite antes de tentar dormir: Deus não existe. Se Deus não existe, o diabo também não. Isso tudo é coincidência. Vai passar, mas não passava. Só piorava. E no fundo, bem no fundo onde eu não queria olhar, eu já sabia a verdade. Tinha mexido com forças que não deveria. Tinha zombado de coisas sagradas. Tinha humilhado um homem de Deus publicamente. E agora estava pagando um preço que nunca imaginei que existisse. A pergunta que me mantinha acordado não era mais se algo espiritual existia. Era: será que ainda dá tempo de voltar atrás? Mas meu orgulho não me deixava nem considerar essa possibilidade. Ainda não. Agosto chegou e eu estava no fundo do poço. Desempregado há 1 mês, mandava currículo todo dia para qualquer vaga, mas ninguém chamava. Passava os dias deitado naquele colchão velho, olhando para o teto rachado, sem energia nem para levantar.
Tinha R$ 340 na conta bancária. O aluguel vencia em 8 dias e eu não tinha como pagar. Comia uma vez por dia, às vezes nem isso. A fome constante, misturada com o medo das noites, estava me destruindo por dentro. 15 de agosto, uma quinta-feira que vou lembrar para o resto da vida. Recebi uma ligação de um número desconhecido às 11 horas da manhã. Atendi com a voz rouca de quem mal tinha falado nos últimos dias. Era um agiota, a voz grossa e ameaçadora. Carlos, você está devendo R$ 15.000 para o Fernando. Ele vendeu sua dívida para mim. Quero o dinheiro em uma semana ou você vai ter problema sério. Eu nem lembrava de ter pedido esse dinheiro emprestado para o Fernando. Ele deve ter falsificado minha assinatura, pensei. Mas não tinha como provar nada. Não tinha advogado. Não tinha nada. Passei o resto do dia em pânico total. R$ 15.000. De onde eu ia tirar isso? Não tinha mais nada para vender, nenhum bem, nenhum amigo para pedir ajuda. Tentei ligar para Amanda, minha ex-esposa, algo que jurei que nunca ia fazer. Ela atendeu depois de 3 toques, a voz cautelosa. Carlos? Tentei explicar a situação, pedir ajuda emprestada, prometi que ia pagar de volta. Ela me interrompeu, a voz ficando fria. Carlos, eu te avisei anos atrás. Você era arrogante, tratava todo mundo mal, achava que não precisava de nada nem de ninguém. Eu não posso te ajudar, me desculpa. E desligou. Fiquei sentado no chão daquele apartamento miserável, o celular ainda na mão. Chorei. Chorei pela primeira vez em anos. Talvez décadas. Não era choro de tristeza, era desespero puro. Gritei, socei a parede, quebrei a única cadeira que tinha no apartamento. Meus dedos sangraram, mas a dor física era nada comparada com o vazio que sentia por dentro. Estava completamente sozinho no mundo, sem saída, sem esperança, sem nada. E os agiotas iam vir me buscar em uma semana. Naquela noite, fiquei acordado até tarde, sentado no chão da sala com as luzes todas acesas. 3 horas da manhã chegaram. Sempre 3 horas, sempre o mesmo horário. Senti o frio tomar conta do apartamento, aquele frio sobrenatural que eu já conhecia bem. As sombras começaram a se formar nos cantos, mais definidas que nunca. Ouvi as risadas, os sussurros. Você vai morrer sozinho, falavam. Ninguém se importa com você. Você não vale nada. Tapei os ouvidos. Mas as vozes vinham de dentro da minha cabeça. E foi naquele momento de desespero total, no limite absoluto do que eu conseguia aguentar, que algo dentro de mim quebrou completamente. Todo o orgulho, toda a arrogância, toda a certeza de que eu controlava a minha vida. Tudo desmoronou. Fiquei de joelhos no chão daquele apartamento miserável e falei em voz alta, a voz saindo rouca e desesperada. Tá bom. Se Deus existe e não me ajuda, então eu vou falar com o outro lado. Diabo, se você está me ouvindo, se você existe, eu aceito. Eu te dou o que você quiser. Minha alma, meu corpo, o que for. Só me tira dessa situação. Me devolve o que eu perdi. O apartamento ficou gelado instantaneamente, mais frio que qualquer outra noite. Um silêncio pesado, denso, sufocante caiu sobre tudo. Nem os barulhos dos vizinhos, nem os carros da rua, nada. Só silêncio absoluto. E então senti. Algo mudou no ar. Era como se uma porta tivesse se aberto, algo que não deveria estar aberto. Senti uma presença se aproximar, algo antigo, pesado, maligno, e tive certeza absoluta. Alguém tinha ouvido, algo tinha aceitado minha oferta. Fiquei ali ajoelhado, tremendo, esperando algo acontecer. Mas nada aconteceu, pelo menos nada visível. Depois de uns minutos, o frio diminuiu, o silêncio se desfez, os sons da rua voltaram. Levantei com as pernas bambas e fui tentar dormir, mas sabia que tinha feito algo terrível, algo que não dava para voltar atrás. Deitei no colchão com a roupa do corpo e eventualmente o cansaço me venceu. O pesadelo daquela noite foi diferente de todos os outros. Eu estava numa sala vermelha, paredes vermelhas como sangue, sem portas nem janelas. Tinha uma mesa preta na minha frente, lisa como vidro. Em cima da mesa, um documento velho, papel amarelado, com letras douradas que brilhavam. Não conseguia ler o que estava escrito, as letras mudavam quando eu tentava focar.
Uma voz sem corpo, sem direção, vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Assine. Não era uma ordem, era uma afirmação. Como se eu já tivesse concordado, só faltava formalizar. Olhei ao redor procurando uma caneta. Quando baixei os olhos, tinha uma na minha mão. Mas quando fui escrever, percebi que a tinta era vermelha, muito líquida. Era sangue. Meu próprio sangue saindo de um corte no meu dedo indicador que eu não tinha feito. Olhei para o documento, para o sangue e assinei mesmo assim. Assinei meu nome com o meu próprio sangue naquele papel amaldiçoado. A voz riu, uma risada que ecoou dentro do meu crânio. Eu aceito. Você é meu agora. Selado, acordei às 3h33 da manhã. Olhei para o relógio do celular, os números brilhando no escuro. 333. Estava suando, meu coração disparado. Então senti algo quente escorrer do nariz. Levantei a mão para tocar e veio sangue. Muito sangue escorrendo grosso pelas narinas, pingando no travesseiro, manchando minha camisa. Corri para o banheiro pequeno, lavei o rosto na pia. O sangue não parava de sair em fios grossos e contínuos. Não tinha batido em nada, não tinha ferimento. Saía sozinho, como se algo dentro de mim tivesse rompido. Depois de uns 5 minutos, parou. Olhei para o espelho, meu rosto pálido, sangue manchando a boca e o queixo. Então, olhando para aquele reflexo patético, admiti pela primeira vez, em voz alta: eu fiz merda. Tem algo real acontecendo. Não é psicológico, não é imaginação. Eu acabei de fazer um pacto com algo que eu não acredito que existe. Mas existe. E agora eu não sei o que vai acontecer comigo. Voltei para o colchão, me enrolei nas cobertas finas e fiquei ali tremendo até o sol nascer. Sabendo que tinha cruzado uma linha que não tinha volta. Fim de agosto de 2019. Eu não tinha mais nada a perder. Os R$340 tinham virado 210 depois de comprar comida. O aluguel vencia em 2 dias e eu não ia conseguir pagar. O agiota ia vir me buscar qualquer hora. Passei 3 noites seguidas sem conseguir dormir direito, atormentado por pesadelos quando cochilava, aterrorizado pelas presenças quando acordava. Tinha emagrecido tanto que a calça jeans caía da cintura. Precisei fazer um furo novo no cinto com uma faca de cozinha. Terça-feira, 27 de agosto. Decidi voltar ao prédio da Paulista. Não tinha mais nada a fazer, nenhum plano, nenhuma ideia. Mas pensei que talvez, só talvez, eu conseguisse falar com algum antigo contato, implorar por um emprego de vendedor, office boy, qualquer coisa. Peguei o metrô na estação Arthur Alvim, linha vermelha. Eu que tinha Porsche e já fretei jatinho particular, agora estava espremido no vagão lotado às 2h da tarde, segurando na barra de ferro, sentindo o cheiro de suor ao redor. Desci na estação Consolação e subi a pé até a Paulista. A caminhada foi humilhante. Vi empresários bem vestidos, ternos caros, briefcases de couro, conversando no celular sobre negócios. Eu já fui um deles, pensava a cada passo. Passava por restaurantes onde eu almoçava toda semana, agora nem podia entrar para pedir um copo d'água. Cheguei no prédio por volta das 2h30, suando por causa do calor e do nervosismo. Parei na frente da porta de vidro, respirei fundo, tentei juntar coragem. Quando entrei no saguão, lá estava ele, o Milton, sentado na cadeira dele no posto de portaria, lendo aquela Bíblia pequenininha, os óculos no nariz, o dedo acompanhando as linhas. Não tinha pensado que ia encontrar ele, não tinha me preparado para isso. Quando ele levantou os olhos do livro e me viu, reconheceu na hora mesmo, com toda a transformação. Ficou de pé imediatamente, tão rápido que a cadeira raspou no chão, fazendo barulho. A Bíblia quase caiu da mão dele, e vi as lágrimas. Encheram os olhos dele instantaneamente, começaram a escorrer pelo rosto. Dr. Carlos, a voz dele saiu tremendo, embargada de emoção. Senti minhas pernas bambas, fracas, sem força. Olhei para aquele homem que eu tinha humilhado, que eu joguei dinheiro nos pés, que eu xinguei a neta dele. E toda a arrogância, toda a soberba, todo o orgulho de uma vida inteira desmoronaram ali mesmo. Tentei falar, mas a voz não saiu. A garganta fechou, os olhos arderam.
Caí de joelhos ali no meio do saguão de mármore, na frente de umas 5 pessoas que passavam, e chorei. Chorei como eu não chorava desde criança, soluçando alto, sem controle, sem me importar quem estava vendo. O Milton largou tudo e se ajoelhou do meu lado na hora. Colocou a mão no meu ombro firme, calorosa, real. Ouvi ele chorando também, mas eram lágrimas diferentes das minhas. Ele chorava de compaixão, de alívio. Dr. Carlos, eu orei pelo Senhor todos os dias desde aquele 15 de fevereiro. Eu sabia que Deus ia trazer o Senhor de volta. Eu sabia. As palavras dele entraram no meu peito como facas, mas facas que curavam ao invés de ferir. Milton, me ajuda. Consegui falar entre soluços desesperados, agarrando o braço dele como um náufrago agarra uma tábua. Tem alguma coisa errada comigo? Muito errada. Eu tenho medo de dormir. Eu vejo coisas à noite, sombras, vultos. Eu ouço vozes na minha cabeça. Pausei para respirar, mas as palavras saíram num jato. E eu fiz uma coisa terrível, Milton. Eu pedi ajuda pro... Não consegui terminar a frase. Comecei a chorar mais forte ainda. O Milton me ajudou a levantar com cuidado, segurando meu braço porque eu estava tremendo demais. Me levou para uma salinha pequena dos funcionários, longe dos olhares curiosos. Sentamos em 2 cadeiras plásticas velhas. Ele segurou minhas mãos nas dele e percebi o quanto as mãos dele eram calejadas, duras de tanto trabalho, mas quentes e firmes. Dr. Carlos, me olha aqui. Olhei nos olhos dele através das lágrimas. O senhor está sofrendo ataque espiritual. Guerra espiritual de verdade. Isso que o senhor está sentindo, vendo, ouvindo é real. Não é loucura, não é psicológico, é espiritual. Mas, ele continuou, apertando minhas mãos com mais força, eu vou te falar uma coisa, que é a maior verdade do universo inteiro. Jesus Cristo é maior que qualquer trevas, maior que qualquer demônio, maior que qualquer maldição, maior que o próprio diabo. O poder do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, é maior que qualquer pacto, qualquer acordo, qualquer coisa que o Senhor tenha feito. Balancei a cabeça querendo acreditar, mas com medo. Eu chamei ele Milton. Eu ofereci minha alma. Como que eu volto atrás disso? Você volta porque Jesus pagou esse preço? O Milton falou com uma convicção que eu nunca tinha visto em ninguém. O Senhor não pertence ao diabo. O Senhor pertence a Deus, foi criado por Ele, e nenhum pacto muda isso se o Senhor se arrepender de verdade. Mas o Senhor tem que querer, Dr. Carlos. Tem que querer ser livre de verdade. Tem que querer seguir Jesus de verdade. Não dá para ser meio a meio. Ou o Senhor escolhe a luz, ou continua nas trevas. Engoli seco, limpei o rosto com a manga da camisa suja. Eu quero, Milton. Eu juro que eu quero. Eu não aguento mais. O Milton sorriu, aquele sorriso gentil que eu tinha zombado tantas vezes. Então hoje à noite, às 7 horas, eu te busco aqui. Vou te levar na minha igreja. O pastor vai orar pelo Senhor. Mas eu preciso te avisar. Pode ser difícil. Quando a gente quebra esses laços espirituais, o inimigo resiste. Mas no final, se o Senhor tiver fé, vai ser livre. Vai dormir em paz de novo. Vai viver de novo. Acenei com a cabeça sem conseguir falar. Ele me deu um abraço de pai que eu não recebia desde que minha mãe morreu. Passei o resto da tarde andando pela Paulista, matando o tempo. Comprei um pão na padaria e comi sentado num banco da praça, olhando o movimento. 7 horas pareciam nunca chegar. Tinha medo, muito medo do que ia acontecer, mas também tinha uma pontinha de esperança, pequena, frágil, mas real. Talvez, só talvez ainda desse tempo de consertar a bagunça que eu tinha feito. Às 6h45 voltei para o prédio. O Milton já estava me esperando, a mochila velha nas costas, sorrindo. Vamos, Dr. Carlos. Hoje sua vida muda. O Milton me levou até a igreja Assembleia de Deus Ministério Belém. Ficava num bairro simples, funcionava num salão alugado no 2º andar de um prédio comercial velho. Subimos uma escada estreita, paredes pintadas de verde claro descascando. Quando comecei a subir os degraus, senti minhas pernas fraquejarem, mas não era cansaço físico. Era outra coisa, como se algo dentro de mim lutasse contra aquela subida, gritasse para eu descer e sair correndo dali.
Parei no meio da escada, segurando firme no corrimão enferrujado. Milton, eu não consigo subir. Parece que tem algo me empurrando para baixo, me impedindo. Minha voz saiu fraca, assustada. O Milton se virou, desceu um degrau e segurou meu braço com firmeza. Consegue sim, Dr. Carlos. Isso é o inimigo com medo de perder você. Mas ele já perdeu. Vamos juntos, eu tô aqui. Respirei fundo e forcei as pernas a se moverem. Cada degrau parecia pesar 1 tonelada, mas subi. Quando chegamos na porta do salão, ouvi música vinda de dentro, pessoas cantando. Entramos e o culto já tinha começado. Era uma igreja pequena, umas 80 pessoas, sentadas em cadeiras plásticas brancas enfileiradas. O salão tinha paredes brancas simples, um púlpito de madeira na frente, uma bateria e um teclado num cantinho. As pessoas cantavam de olhos fechados, algumas com as mãos levantadas, outras balançando. Não tinha luxo nenhum, nada fancy, mas tinha algo no ar que eu não conseguia explicar, algo limpo, leve. Oposto do peso que eu sentia há meses. Sentei no último banco no canto, querendo ficar invisível. O Milton sentou do meu lado. Senti um desconforto enorme. Como se não devesse estar ali, como se eu fosse sujo demais para aquele lugar. Minhas mãos tremiam, encostei uma na outra tentando parar. A música terminou e o pastor subiu no púlpito. Era um homem simples, de uns 60 anos, cabelo grisalho bem curto, terno marrom que já tinha visto dias melhores, mas os olhos dele tinham uma intensidade que me deixou desconfortável. O pastor começou a pregar sobre libertação, sobre como Jesus tem poder sobre todas as trevas. Eu tentava prestar atenção, mas minha mente estava confusa, cansada, com medo. Então, no meio da pregação, ele parou. Ficou em silêncio uns 10 segundos, olhando para o fundo da igreja, olhando diretamente para mim. Meu coração acelerou. Tem um irmão aqui, ele falou no microfone, a voz firme e clara. Um irmão que acabou de chegar, sentado lá no fundo, que está com uma opressão espiritual muito pesada mesmo. Quem é pode levantar a mão? Deus quer te libertar hoje. Fiquei paralisado por alguns segundos. Todas aquelas pessoas iam virar para me olhar. Mas então, senti a mão do Milton apertar meu ombro, me encorajando. Levantei a mão devagar, tremendo. Vem aqui na frente, irmão. Não tenha medo. Levantei com as pernas fracas e comecei a andar pelo corredor entre as cadeiras. Cada passo era uma luta. Sentia o ar ficar mais pesado, mais difícil de respirar. Quando cheguei na frente, o pastor desceu do púlpito e ficou cara a cara comigo. Olhou nos meus olhos por uns 10 segundos, em silêncio completo. Você fez um pacto com as trevas, não foi? A pergunta saiu direta, sem rodeios. Não era acusação, era constatação. Como ele sabia? Comecei a chorar na hora. As pernas quase cederam. Sim, pastor, eu fiz. Eu pedi ajuda para o diabo quando eu estava desesperado. Eu achei que não ia dar em nada, que era só desespero, mas deu. Eu estou sendo atormentado toda noite. Eu vejo coisas, eu ouço coisas. Minha voz saiu quebrada entre os soluços. Eu acho que vou enlouquecer se isso continuar. Quando você fez isso? Umas 3 semanas atrás. Dia 15 de agosto. Desde então eu sinto que tem algo me perseguindo, me vigiando, esperando. O pastor virou para o microfone. Igreja, vamos orar por esse irmão. Ele foi enganado pelo inimigo num momento de fraqueza, mas ele veio buscar libertação. Ele veio para o lugar certo. E o sangue de Jesus Cristo é mais forte que qualquer pacto das trevas. Umas 15 pessoas levantaram e vieram para frente sem que ninguém pedisse. Formaram um círculo ao meu redor. Senti o Milton ao meu lado. A presença dele me dava coragem. O pastor colocou a mão direita na minha testa e ela era quente, firme. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, todo pacto feito com as trevas é anulado agora. A voz dele soou com autoridade que me fez tremer. Toda a legalidade que o inimigo tinha sobre essa vida está cancelada pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Sai, espírito imundo, você não tem mais direito, não tem mais poder aqui. Esta alma pertence a Jesus. Foi quando senti. Algo dentro de mim se contorceu. Foi real, físico, horrível.
como se algo que estava agarrado dentro do meu peito lutasse para ficar. Caí de joelhos no chão, involuntário. Não escolhi cair, minhas pernas simplesmente cederam. Comecei a tossir, uma tosse seca, violenta, que vinha do fundo do peito. Senti uma pressão horrível, como se algo me sufocasse por dentro, apertasse meus pulmões com força. As pessoas ao redor oravam em voz alta, algumas em línguas que eu não entendia. O pastor continuou ordenando: saia em nome de Jesus. Esta vida não te pertence mais. Você foi derrotado na cruz. Sai. E então, de repente, senti algo soltar. Não foi imaginação, não foi sugestão. Foi concreto, real, físico. Como se algo pesado, grudento, que estava agarrado em mim há semanas, se desprendesse violentamente e fosse embora. Tossi uma última vez, forte, e depois, silêncio. Consegui respirar. Respirei fundo, uma respiração limpa, leve, livre, como eu não respirava há meses. O peso tinha sumido. O medo tinha sumido. Aquela presença constante, aquela sombra que me seguia, tinha ido embora. Caí de bruços no chão, chorando, mas agora era diferente. Não era desespero, era alívio, era liberdade, era paz. Uma paz que eu nunca tinha sentido na vida, nem quando eu era rico, nem quando eu tinha tudo. O pastor me ajudou a sentar. Você está livre, teu irmão, livre de verdade. Mas agora você precisa se entregar a Jesus. Ele te libertou, pagou sua dívida. Agora você precisa escolher seguir Ele. Você quer aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador? Olhei para Ele através das lágrimas, mas dessa vez eu estava sorrindo. Um sorriso que eu não dava há tanto tempo que doeu nos músculos do rosto. Eu quero entregar minha vida inteira para Ele. Ali mesmo, naquela igreja simples, às 9h15 da noite de uma terça-feira, 27 de agosto de 2019, eu repeti as palavras do pastor. Confessai com minha boca que Jesus é o Senhor. Acreditei no meu coração que Deus ressuscitou Ele dentre os mortos. Pedi perdão pelos meus pecados, pela minha arrogância, pela minha maldade. Entreguei minha vida, o que sobrou dela, completamente. A igreja inteira aplaudiu, pessoas vieram me abraçar, choraram comigo. Não me conheciam, mas me amaram naquele momento. Era algo que dinheiro nunca comprou. O Milton me levou para a casa de metrô. No caminho, contei tudo. Minha vida, meus erros, minha queda, o pacto. Ele só ouviu, às vezes apertava meu ombro. Quando chegamos em Itaquera e eu abri a porta daquele apartamento miserável, tive medo de entrar. E se as sombras voltassem? Milton percebeu. Não vão voltar, Dr. Carlos. Você é de Jesus agora. As trevas não têm mais poder. Entrei, acendi as luzes. O apartamento estava normal. Apenas um apartamento pequeno e vazio. Sem peso, sem frio, sem presença. Só vazio. Dormi naquela noite pela primeira vez em meses. Dormi a noite inteira, das 10 da noite às 7 da manhã. Sem pesadelos. Sem acordar às 3 da manhã. Sem presenças. Sem sussurros. Só sono profundo, reparador, em paz. Quando acordei com a luz do sol entrando pela janela pequena, chorei de novo. Mas eram lágrimas de gratidão. Eu estava vivo. Eu estava livre. Eu tinha perdido tudo, mas tinha ganhado algo que não tem preço. Tinha ganhado minha vida de volta. E dessa vez ia viver do jeito certo. Com Deus, não contra Ele.